Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos retornando do nosso intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Não está. Está dando entrevista. Está dando entrevista. Está presente. Natalino Davi da Silva, presente. O Biratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior. E o Beto acabou de estar presente. 16 vereadores presentes, a quórum regimental. Declaramos reabertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária do dia 21 de julho de 2025, às 16 horas e 53 minutos. Iniciaremos nesse momento a ordem do dia. Chama o Guilherme para mim, por favor. Ô Gui, cadê o controle aqui? Nós vamos discutir primeiro os processos em segunda discussão. O primeiro processo é o processo 85/25, é o projeto de lei número 39/25, referente à desafetação de área institucional e afetação como área verde no loteamento Núcleo Habitacional José Regina, identificado como C, do loteamento Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana, autoria prefeita municipal, questão de ordem. Senhor presidente, pede sobrestamento de duas sessões. Atenção, senhores vereadores, o pedido de sobrestamento está em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários, queiram se manifestar, está aprovado. Sobrestamento por duas sessões ordinárias. Passaremos, então, ao processo 138/25, ao projeto de lei número 51/25, que altera os dispositivos da lei municipal, número 7.767, de 5 de dezembro de 2023, que altera e acrescenta dispositivos na lei municipal, número 7.578, de 3 de agosto de 2022, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos distritos industriais e da outras providências. Autoria prefeita municipal. Questão de ordem. Deferido, vereador. Peço também nesse projeto sobrestamento por duas sessões. Ok, sendo assim, o pedido está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários, querem se manifestar, está aprovado. Sobrestamento por duas sessões ordinárias. Passaremos agora ao processo de discussão única. É o processo 109/25, é o parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade ao projeto de lei número 43/25, que altera o artigo 2º da lei municipal número 7.689, de 23 de maio de 2023, e da outras providências, convênio da Indurb. Autoria, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O parecer de ilegalidade está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Espera aí, vereadora, desculpa, eu acabei liberando antes aqui, fica à vontade. Está querendo abreviar meu tempo, não, presidente? Foi no automático mesmo. Quando eu chego, vai no automático mesmo. O projeto está com o departamento, por favor, Ronaldo. Eu quero aqui, já vou aproveitar e fazer a avaliação que eu quero
nesta tribuna em relação aos dois processos. Embora, se for preciso, falamos novamente no processo 215. Que avaliação eu vou fazer aqui? E já antecipo que votarei favoravelmente ao parecer de ilegalidade, e em que pese a incoerência que eu quero destacar aqui, também não me oporei ao veto da prefeita, veto total ao próprio autógrafo, e não apenas a emenda que inseriu um parágrafo único no processo 215 de 25. E qual a reflexão que eu quero fazer aqui? Mais uma vez é o debate da institucionalidade. E que, mais uma vez, a prefeita Suelen Rosim e sua equipe não sabem, não aceitam críticas, em hipótese alguma, ainda que sejam construtivas e que venham no sentido exatamente do nosso papel enquanto legisladores. Nós não somos cartório de ninguém. E a prefeita tem o péssimo hábito de pedir, sabe Deus para quem? Normalmente é o Daniel, né? Daniel, faz um negócio aí para mim que eu preciso, aí manda para cá. Aí, quando nasce o projeto de lei, vai para o jurídico, nem sempre, mas quando vai, a prefeita ignora sumariamente as contribuições da SNJ, ou seja, dos nossos procuradores. É verdade que os pareceres são meramente consultivos? Sim. Tanto lá quanto aqui, viu, senhores? Obrigado, queridão. Tanto no Executivo quanto no Poder Legislativo, o jurídico aponta sua opinião, a sua interpretação sobre a legalidade e constitucionalidade das leis que são submetidas às suas apreciações. A convicção é do plenário, né? Sobretudo numa época em que está em moda dizer que o plenário é soberano. Haja soberania para este plenário. De qualquer maneira, é importante que a gente diga do que se trata. E aí, quando a gente fala isso aqui na tribuna, e alguns vêm e tentam diminuir o nosso esforço, dizendo que, quando a gente vem aqui e diz eu li, eu vi, eu estudei, a gente está querendo dizer que sabe mais que qualquer outro, e não guarda nenhuma relevância com a verdade, essa afirmação, muito pelo contrário, uma posição mesquinha, despolitizada. Antes de apresentar emenda ou de votar contrário favoravelmente, a gente precisa entender o espírito da lei. E por isso que a gente dá tanto valor para a exposição de motivos. Porque não é só nós, a Constituição Federal e diversas legislações dizem isso, da importância da motivação para a propositura de uma lei, vereador Borgo. E qual é o fundamento independente de a exposição de motivos da prefeita ser pobre, equivocada, e que se encerra em si mesma, não faz o convencimento, não mostra a importância do debate. Aí nós tivemos aqui nesta casa, convocada pelo nosso mandato, uma audiência pública para discutir a Endurbe. Diversos aspectos, desde a gestão de cemitérios até os convênios e a vida financeira da empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural. E esta audiência, diversos vereadores tomaram parte nela, esta audiência foi muito rica em vários aspectos. Um deles é que o veto havia chegado exatamente no dia anterior. E chamou a nossa atenção que o veto da prefeita não era a emenda proposta por nós e aprovada por unanimidade desta casa. O veto era ao próprio autógrafo dela. E aí a presidenta da Endurbe diz o seguinte, é que o convênio, aquele do trânsito, venceu em junho, não daria mais tempo de renová-lo com as mudanças que se pretendia. Aí é que entra o nosso papel. Onde é que estava a clareza disso na exposição de motivos? Em lugar nenhum. Onde é que estava a guerra de nervos colocado nos bastidores deste Poder Legislativo, assim como aquele recurso
do contrato para Avante Social. Ah, é para a UPA do Meridota. Onde é que estava aquilo? E onde é que estava a justificativa? Aqui também não estava. Mas nos bastidores surgiu. Como surgiu o debate da UPA do Meridota, oportunisticamente. Sem guardar nenhuma correlação com o que foi trazido para casa. E, neste caso, nos bastidores, o que foi dito? Se vocês não aprovarem isso rapidamente, os trabalhadores, os empregados públicos da empresa ficarão sem 13º. Onde é que estava escrito isso, Farroupilhas? Em lugar nenhum. Onde é que estava escrito que o PL tramitava por essa casa e se vinculava ao calendário de renovação do convênio que foi assinado em 2023? Em lugar nenhum. Aí a prefeita veta em função do calendário. Outro equívoco. Por quê? Porque o convênio continua. O convênio não acabou agora, senhores. E se tinha utilidade, e eu admito que tinha. Eu não voto não por pirracinha. E quando eu digo eu leio, é por isso. E eu disse para a presidente da Indurb, faz sentido. Pedir-se que se tenha uma certa flexibilidade nos planos de trabalho que o Poder Legislativo aprova. O que não tem sentido é querer, para se propor flexibilização, exigir-se que esta casa não seja mais parte nesta mesa, contrariando a Constituição Federal. Por quê? Porque os convênios onerosos são obrigatoriamente, devem ser submetidos ao Poder Legislativo. E aí entra esse ataque da invisibilização deste poder. É nesse sentido a emenda. O que não tem sentido é o veto. É o veto. Mas isso mostra o imediatismo e a desatenção. Porque a sugestão, neste caso, do procurador Elton Johnny, era muito simples. O projeto é legal e constitucional. Eu acho. Desde que corrigida essa falha. Que a nossa emenda cuidou de sanar. Aí vai entrar no segundo debate. Eu dialogava isso com o vereador e presidente da Comissão de Justiça, vereador Lozila, porque vejo incoerência em 2 pareceres diversos da comissão. Porque o primeiro está sendo votado aqui o veto total ao autógrafo, pela prefeita, pela própria autora. E o segundo, a própria comissão está considerando inconstitucional. Com uma interpretação da procuradora da casa, de que seria abrangente demais a emenda. Não é verdade. Equívoco da procuradora. Por quê? Porque o PL é restritivo. O PL diz pontualmente somente a este convênio. Por que são idênticos? Só muda o objeto. São ambos convênios onerosos. E o 109 fala do convênio para o aeródromo e o 215, o trânsito. Só isso. Só o objeto. Ambos são onerosos. Mas o PL que a prefeita enviou deixa claro, na sua emenda, que diz respeito àquele convênio. Então, não haveria que se interpretar extensivamente de que isso caberia a todos, e só passa pelo Poder Legislativo os onerosos. De qualquer maneira, senhores, é muito triste a ausência de disposição para o diálogo. Porque nos reduz a todos, a colaboradores eventuais, carimbadores de projeto de lei. Ah, não está do jeito que eu gosto, então agora eu vou tirar. Eu posso. Lembram? Eu posso, eu que mandei, eu tiro. Ah, modificou? Eu não gostei, eu veto. E diálogo? E a importância do mérito? Tem mérito. Tem mérito a possibilidade de se flexibilizar um convênio que tende a ser duradouro e que foi essencial, conforme planilhas apresentadas na audiência, para a... Não foi saneado ainda, mas para se caminhar para um futuro saneamento da empresa, que continua participando das disputas judiciais, ainda pedindo justiça gratuita, porque continua combalida das pernas. Então, prestava ou não prestava? Tinha ou não tinha sentido? Se tinha, por que tirou? Por que vetou? Por quê? Porque é isso. Não tem diálogo, não tem debate. Muito obrigado, Excelência. E o referido parecer de ilegalidade continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o parecer de legalidade e inconstitucionalidade com voto contrário do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Passaremos agora ao processo 215/25, que é o veto total ao autógrafo número 8.046, de 10 de junho de 2025, que altera o artigo 2º da Lei número 7.692, de 23 de maio de 2023, e dá outras providências, autoria prefeita municipal. O veto está na Comissão de Justiça, precisava ser colocado hoje, para não trancar a pauta, estou certo, Ronaldo? Antes que questiona o motivo de estar na pauta na comissão, o relator, vereador Júnior Rodrigues, para o seu parecer. Obrigado, meus secretários. Senhor presidente, na tramitação do projeto, dou pela legalidade e constitucionalidade. Agradeço ao presidente da Comissão Normal de Justiça. tramitação, dentro da comissão. Ok, Vossa Excelência deu por normal tramitação, sendo assim, ao presidente da Comissão de Justiça para nomear outros membros, demais membros. André Maldonado. Acompanho o relator. Vereador Edson. Acompanho o relator. Vereador Biratã. Acompanho o relator. Senhor presidente, considerando, né, o parecer da procuradora jurídica da Casa, avocando o artigo 49, inciso 1º da Constituição, né, no sentido, né, de que, né, as alterações, né, gravosas, enfim, aquelas que acarretam algum encargo, né, tem que ser observado dentro do respectivo projeto e emenda, eu considero também legal e constitucional, por isso o veto, por isso a Comissão de Justiça dá pela normal tramitação e pela legalidade e constitucionalidade. Ok, tramitado na Comissão de Justiça e liberado por normal tramitação, o veto passa à discussão. Está em discussão, nesse momento, o veto. Vereador Estela, está pedindo a palavra, vereador? Ah, então tá bom, vereadora. Estou tão acostumado com Vossa Excelência que a gente já vai adiantando aqui, né? Democraticamente, tentando já adiantar o serviço, vereadora. Sendo assim, o veto está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com voto contrário do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito que as demais matérias sejam votadas em bloco. Muito bem, senhores vereadores, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Agora, como sempre faz esta presidência, não vou falar democraticamente, vereador. Nós vamos solicitar os destaques. Vereador Borgo pede um destaque no processo. Não, espera um pouquinho, vereador, espera um pouquinho. Nós não estamos na votação nesse momento. O destaque nesse momento, calma, muita calma nessa hora. Vamos lá, senhores, vamos lá. Nesse momento, nós vamos colocar em discussão, e aí vai ter o destaque daqueles que não votarão em bloco. Tá? Na votação, Vossa Excelência vai se declarar contrário a um. Tá? Então, destaque, vereador Estela, por favor.
Muito obrigado, vereador. Destaque ao 140. Já é o mesmo, está resolvido. Vossa Excelência terá condições de votar separadamente, vereador Borgo. Sendo assim, senhores vereadores, nós vamos às moções aqui. A moção 134/25, de aplauso a Luiz Fernando Ferreira de Lima, por sua trajetória de superação e contribuição para a formação de cidadãos, por meio do esporte em nossa cidade. A autoria aqui do vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. A moção 135/25, de aplauso a Aliança Jiu-Jitsu Bauru, por sua relevante contribuição ao esporte, à educação e à inclusão social no município de Bauru. Autoria, André Maldonado. A moção 136/25 é de aplauso ao projeto Impacto pela transformação social através do esporte. Autoria, Edmilson Marinho da Silva Júnior. O processo 137/25, de aplauso ao pastor Luiz Fernandes de Oliveira, em reconhecimento à sua trajetória de fé, liderança e contribuição social. Vereador Dário Luiz. A moção 138/25, de aplauso à Igreja Batista Hope, na pessoa do pastor Rafael Alves Ferraz e de sua esposa, Priscila Alves do Prado Ferraz, pela celebração do seu 7º ano de existência. Autoria, Ubiratã Cássio Sanches. A moção 139/25, de aplauso aos membros do grupo Voluntários em Ação, em especial ao coordenador Miguel Daré, pelo importante trabalho desenvolvido na assistência às famílias e comunidades carentes da cidade de Bauru. Autoria, José Roberto Martins Segala. Sendo assim, as moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovadas todas as moções aqui já mencionadas por esta presidência. Passaremos agora ao destaque da vereadora Estela Alexandre Almagro. É a moção de aplauso 140/25, de aplauso ao coletivo Existir, pelo trabalho de acolhimento, defesa e luta pelo respeito à pauta da diversidade e de outras minorias em nossa sociedade. Autoria, Estela Alexandre Almagro. E a referida moção está em discussão. Pede a palavra a autora e a terá por 10 minutos. Já expressando aqui, ao falar dos porquês que nos levam a apresentar essa moção de aplauso ao coletivo Existir, deixar aqui a minha solidariedade ao dirigente da entidade que perdeu a sua mãe hoje. Inclusive, nós cuidamos aqui de colocar o seu nome num minuto de silêncio. Mas pelo trabalho excepcional que o Leno tem desenvolvido à frente do coletivo Existir, que foi recém-criado, porém, já ganha ares de um excepcional trabalho de acolhimento. E quero aqui, ao falar do coletivo Existir, memorar também que nesta quarta nós estaremos entregando uma moção de aplauso a Josiane Carrapato, que fez um trabalho inigualável junto ao CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o Laboratório Trans da cidade de Bauru, que foi premiado, inclusive a nível nacional, pelo acolhimento, pelo reconhecimento, pelo combate ao preconceito. A existência é uma das questões centrais da filosofia, da sociologia, da psicologia, que coloca o ser humano de maneira única, consciente de si mesmo e capaz de refletir sobre o mundo ao seu redor, histórica, que remonta à antiguidade. Pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles já discutiam sua natureza e o seu papel na sociedade. No existencialismo, corrente filosófica do século XX, autores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir enfatizavam que o ser humano não nasce com uma essência pré-definida, mas constrói sua identidade por meio de escolhas e ações. Para Sartre, a existência precede a essência, ou seja, primeiro existimos e depois nos definimos responsabilidade que cada pessoa tem
ao dar sentido à sua própria vida, sua existência, relacionando com o coletivo em um misto cultural, histórico e social, influenciando pensamentos, comportamentos e valores. No mundo contemporâneo, marcado por avanços tecnológicos, redes sociais e globalização, o preconceito à identidade de gênero ainda é o balizador da exclusão do convívio social, visto as ações de hostilidade que imperam nos ambientes da sociedade, segregando pessoas e marginalizando as minorias. Fundado em novembro de 2024, o coletivo Existir Bauru surgiu como resposta viva à necessidade de visibilidade e acolhimento da comunidade, união de pessoas engajadas com as pautas de tantas outras minorias que, diante da percepção da ausência de espaços seguros para existir, debater e celebrar identidades, formaram o grupo como símbolo de resistência e luta contra o preconceito. Sua reunião inaugural congregou ativistas que se mobilizaram para criar conexão com os coletivos locais, reforçando a rede de apoio à pauta da diversidade e proteção a outras minorias, momento histórico marcado pela celebração da liberdade e senso de pertencimento. Desde então, o coletivo passou a se organizar em torno de temas urgentes, como direitos humanos, luta contra a LGBTfobia e acolhimento emocional, sendo a conferência livre temática o ponto alto da trajetória do grupo, reforçando a máxima de que existir é um ato de celebração e resistência. Gradualmente, o coletivo se estruturou como um espaço de articulação comunitária, com debates, oficinas, rodas de conversa e intervenções urbanas que passaram a fazer parte do cronograma de atividades do grupo, cujo propósito extrapola os ambientes físicos e se firma na postura de cobrança de respeito à diversidade e ações de políticas públicas para a garantia dos direitos às minorias. Tendo como presidente Anderson Leno, o coletivo Existir é formado por Léo Jefferson Alcântara da Silva, que exerce a função de coordenador de projetos, Gisele Peralta e Marco Nascimento, como coordenadores de marketing, e Renan Cardoso, que coordena a oficina de drags. Equipe que se soma a dezenas de participantes que, com o propósito de debate sobre os direitos da população LGBTQIA+, identidade de gênero, sexualidade e combate à LGBTfobia, formam parcerias e articulações com movimentos sociais, escolas, universidades e órgãos públicos, assim como outros coletivos, para ampliar alcance e fortalecer redes de apoio e proteção a estas minorias. Com a sua atuação, o coletivo Existir consolida uma trajetória de resistência, encontros e existências plurais na nossa cidade, nascendo na prática e permanecendo pela união de existir em comunidade, sendo referência no acolhimento e defesa da diversidade e de tantas outras minorias. Obrigada, presidente. Muito bem, excelência. Sendo assim, a referida moção de aplausos continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado com voto contrário do vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Muito bem. Sendo assim, encerramos a pauta do dia e passaremos já na sequência ao rol da explicação dos oradores, né? Da explicação pessoal. Primeiro orador inscrito, o vereador Natalino Davi da Silva. Explicação pessoal. Pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala na explicação pessoal, senhor presidente, o primeiro assunto é referente aí às ações sociais. Quero aqui agradecer, em primeira mão, aqui a uma diretoria que está ali fazendo um ótimo trabalho naquela região norte, especificamente. Foi feita aí uma distribuição de agasalhos, né? Quero louvar aí pela vida do diretor-presidente dessa diretoria, pastor Paulo Pisani, e toda a sua equipe. Inclusive, eu creio que acho que tem um vídeo aí na TV Câmara, puder soltar esse vídeo aí, por gentileza, compartilhar aí com esta casa e com todos que nos acompanham, por favor. Distribuição dos agasalhos arrecadados no bairro da Pousada da Esperança 2.
Isso. Outro assunto, senhor presidente, eu quero também aqui agora, já, sobre o quesito social no município. Quem conhece aquela região norte sabe que poucas regiões têm uma área tão privilegiada e tão importante para o uso, né, das ações de política pública para beneficiar quem? A população. Eu vou, antes de eu pedir o vídeo, eu vou compartilhar com esta casa e com a população de Bauru o absurdo dos absurdos. E essa semana a gente vai fazer uma visita. Eu quero até, como presidente da comissão interpartidária, eu quero convidar todos os integrantes que vá comigo visitar aquele espaço ali que é o Lá Escola Rafael Maurício. Eu estou sabendo, e com isso eu já vou providenciar um ofício convidando a ilustre secretária, né, de assistência social, a senhora Lúcia Rosim, e também o secretário municipal de educação, para que realmente nos acompanhe visitar esse espaço, se eles não conhecem, para conhecerem, porque eu estou sabendo que o CRAS está com os dias contados de atendimento à população nesta região. Está tendo dificuldade de encontrar espaço, e espaço físico, a gente sabe que muitas das vezes, se procurar, acha. Mas eu não creio, eu não estou aqui dizendo, senhores vereadores, que está criando dificuldade para criar facilidade. A gente já viveu no passado, eu não estava aqui, mas já passou situações no passado de comprar imóveis em determinadas regiões e que pouco realmente ainda tem contribuído com o dinheiro público para beneficiar essa população, principalmente na educação. E nós temos um espaço ali, que é o Lá Escola Rafael Maurício. Eu pedi para fazer um vídeo, só para os senhores terem noção da dimensão dessa área. Você tem ideia, nós temos já uma estrutura física pronta, 30 salas. Não é uma, duas, três, cinco, não. São 30 salas que, com pouco recurso, né, eu estou solicitando informações da prefeitura, qual os perrengues, quais as dificuldades, para que realmente dê uma resposta. Qual a dificuldade que a prefeitura tem, uma vez que realmente a administração sempre utilizou ali na educação, tem o CRAS que continua atendendo ali, que realmente não quer voltar a afirmar, a continuar com esse convênio. Por favor, TV Câmara, só para compartilhar, aproveitar esse espaço e compartilhar realmente essa área aqui para esta casa, por favor. Isso aí, ó. Você vê, ó. O CRAS atende aí. Vai vendo. A estrutura que esse espaço, né, físico tem, com estrutura imobiliária que dá para poder agregar, melhorar ali. Inclusive, vereador, pastor Dário, a gente está querendo saber qual o imbróglio, mesmo porque a gente não vai entender se a prefeitura realmente encerrar sem dar uma resposta, né, a contento aí nessa questão aí do atendimento social. A intenção é que amplie o atendimento de política pública para essa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Ubiratã Cássio. Pede a palavra e tem seu tempo regimental por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Nesse momento, vereador Dário, muito obrigado. Quero já começar com um dos assuntos que nós tratamos a semana passada, e com isso eu quero agradecer a presença de vários vereadores aqui na nossa moção de aplauso que fizemos ao seu Oswaldo Santos Souza, morador lá do bairro, o conhecido municipalmente e estadualmente como Fuminho. O seu Oswaldo é uma pessoa muito querida, vizinho nosso, e nós, do alto dos seus 90 anos, ele ainda limpa a calçada dele e ainda reclama, e com razão, porque na frente da casa dele precisa ter uma canaleta, e toda a água vai para a porta da casa dele, e ele diligentemente limpa e tira a água da frente da sua casa. Nós fizemos até um pedido de canaleta aqui, e ele espera ver esse pedido cumprido. Enquanto isso não acontece, nós oferecemos uma moção de aplauso pela história de vida do seu Oswaldo. Uma pessoa muito querida,
ele com certeza tem uma história marcada por muita luta, muito sofrimento, também com muitos resultados. E eu agradeço a presença de muitos vereadores que aqui puderam brindá-lo, né, enquanto ainda é possível. Eu acho que a moção de aplauso, ela tem sentido quando a pessoa homenageada ainda tem consciência daquilo que fez e que faz. Uma família grande, trabalhou na rede ferroviária, ajudou em bailes noturnos, jogou no futebol amador aqui de Bauru, foi membro da comunidade negra, uma história muito rica, e aqui fica o nosso agradecimento, o nosso abraço ao seu Osvaldo pela contribuição. O meu gabinete, especificamente, tem como princípio oferecer moções inspiradoras e que possam provocar atitudes de inspiração nas pessoas e que o espelho da vida possa servir para uma contribuição e a transmissão de um legado. Então, com um beijo para o seu Osvaldo aí, beijo para a dona Vera e toda a família, agradecido. Eu quero, a TV Câmara, por favor, o vídeo número 3, eu pulei o vídeo 2 por conta do tempo, mas o vídeo número 3, eu fiz uma visita ao bairro Araruna, a pedido de vários moradores, e nós tomamos noção de alguns problemas que os moradores têm, exatamente próximo às marginais que se estabeleceram ali, próximo ao Pagani, Bela Vista Alegre, Araruna. Por favor, TV. Olá, pessoal, eu estou hoje aqui no Jardim Araruna. Os moradores da Rua Gomes Berriel Filho me chamaram para expor vários problemas. Primeiro deles, a calçada precisa estar desobstruída, porque é o único lugar de passagem para pedestres e para entrada também dos moradores. Observe aqui que aqui nós estamos na marginal da rodovia Marechal Rondon. É uma marginal bastante movimentada e perigosa, porque já os moradores não têm como manobrar os seus carros sem não ter cuidado. Então precisa ter cuidado. Outro problema, nós vamos chegar ali, aqui um descarte regular de lixo, e não só o descarte. Os transeuntes, pessoas que vivem, os homeless, colocam fogo aqui. Isso é crime, a gente sabe que é crime, e a SEMA precisa tomar alguma providência, ou a concessionária responsável pela administração da rodovia, tá? Isso é muito importante, porque a fumaça, além de ser tóxica e incomodar as pessoas que moram no entorno, elas se sentem prejudicadas e alijadas do seu direito como morador. E por último, e não menos importante, a via Marechal Rondon, também a marginal que passa pela Gomes Berriel, a marginal tem um fluxo intenso de veículos. Não sei como e para quem nós vamos fazer esse pedido. Ou a concessionária, ou o Poder Público Municipal. Obrigado, TV. Teria que dar alguma sugestão, uma solução. Pode cortar. Lombada. Obrigado. Presidente, eu quero entrar em defesa ao vereador Marcinho, rapidamente, 15 segundos já é suficiente. Talvez ele tenha falado aqui em resposta às invasões que estão acontecendo. Bauru não tem 60 mil lotes urbanizados. Eu sei que o Márcio errou apenas na colocação. As pessoas estão preocupadas, porque se tem 60 mil lotes, vereador Lozila, urbanizados, daria para assentar todo mundo, né? E nós não temos. Então, eu faço defesa, porque sei que foi um ato falho. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Alessandro Bussola, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador André Maldonado, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Edmilson Locadora, também abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Segala, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio César,
Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Estela Alexandre Almagro, que não abre mão da palavra. Tem o seu tempo por até 5 minutos. Gente, aniversário de Bauru chegando, Secretaria de Comunicação recém-criada, aguardando com expectativa o bolão que nós estamos lançando a partir de hoje. Quem serão os 6 figurões que ocuparão as 3 secretarias e as 3 secretarias adjuntas das 3 pastas? Aberta aí as cotações. Curiosidades e críticas políticas à parte, enganam-se aqueles que acham que o Paulo, ex-secretário da Cultura, foi parar no gabinete à toa, ou porque a prefeita teve um súbito, ou uma súbita, crise de consciência e resolveu se redimir ante a destruição da política cultural que ela praticou com desenvoltura e sem nenhum rubor nos 4 anos que já esteve à frente da prefeitura. Passando lá no começo pela Tatiana, que saiu logo rapidamente, e depois perpetrando, Paulo, um desastre após o outro. Desde o Carnaval até a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Não, se eu fosse falar aqui, eu precisaria de 50 minutos e não de 5. Mas enganam-se aqueles que acham que o Paulo caiu por isso. Ou que o Paulo caiu porque a crítica nesta casa, que repercutiu na voz de diversos vereadores, inclusive a nossa, e de vários movimentos culturais, não vou aqui nominá-los, mas foram inúmeros, quanto ao desastre do decreto regulamentador escrito pelo Daniel Freitas, um insensível cultural e um despolitizado da máquina administrativa, porém repleto dos interesses inconfessáveis e nada republicanos. Não foi por isso, não. Teve treta da grande ali no bastidor, viu? E teve treta da grande nas discordâncias dos rumos das contratações milionárias para os shows que vão alegrar a cidade. Porque, em que pese todo o meu respeito aos bons e grandes nomes da música e da cultura nacional, de novo, as distorções se mostram nesta balança que nós usamos aqui hoje como símbolo da nossa camiseta. Menos de R$10 mil para artistas locais e para lá de milhão para os grandes nomes. Aqueles que são contratados com dispensa de licitação, através de cafezinhos negociados nos bastidores dessa cidade, em horários em que essas figuras acham que não estão sendo vistas. E em repercussões futuras que eles imaginam que não aconteçam. E que não são republicanas. É o pão e o circo, enquanto destroem a política cultural, a esportiva, a social, a da educação, a da saúde. Mas tem show grande. Dane-se o fomento para os artistas locais, para a política cultural local. Nenhuma voz ao conselho, nenhuma prioridade na política de fomento. Mas vai ser bonito. Tem shows nos mais variados gostos, para o público gospel também, tem todos grandes nomes, bastante caros, e que você vai pagar, é o cidadão que paga. E esse dinheiro vai embora. E os artistas locais? Estou dizendo isso para dizer que nós vamos investigar, porque nos anos anteriores já passou batido demais, né? E aí os caras se acomodam e acham que virou moda. Pode continuar fazendo cafezinho, e pouco me importa se jogar o Paulo lá num canto do gabinete.
teve treta grande, teve discordância de rumo dessas contratações milionárias. E eu quero antever aqui, já antecipar, aliás, que nós estamos formulando com base na legislação que já existe em inúmeros municípios do nosso porte, e até menores, para nossa vergonha, projeto de lei que baliza e obriga um equilíbrio entre os gastos com contratações dos ditos nomes nacionais e os artistas locais. Quer gastar 2 milhões com os grandes nomes? Tudo bem, mas tem que gastar 2 milhões aqui também. Quer gastar 1 milhão com grandes nomes? Mas vai ter que contratar 1 milhão aqui também. Porque é assim que a gente debate política cultural. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Mané Afonso Lozila, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra e terá o seu tempo por até 5 minutos. Mudando um pouco de assunto, como vereador sempre incentivo, né, o terceiro setor, e estivemos ali no churrasco vicentino, tão tradicional do nosso município. Sabemos que essa festa é muito importante para o asilo, que acredito que uns 6 meses dá um fôlego ali para todo o custeio do asilo. Vi vários vereadores lá presentes, acho que a cidade precisa disso, desse incentivo. Tivemos na semana passada com o rolê vicentino também, que foi um sucesso, que hoje inseriu no calendário da nossa cidade. Então, ficamos felizes. Estivemos lá com a minha família, com a minha mãe, com a minha sogra, né? E com meus filhos, com a minha esposa. Então, tenho que parabenizar todos os colaboradores ali, todas as entidades também ajudando, né? O asilo, acho que é isso, né? Essa integração. E também todos os patrocinadores daquela festa. Organização muito boa, espaço ficou amplo, ali onde tem a queima do churrasco ficou bem dividido, não tendo fila. Então, realmente, um sucesso ali total. Quem compareceu sabe o que eu estou falando. Então, fica aqui mais uma vez um parabéns para todo o asilo vicentino, toda a organização ali, toda a diretoria e aqueles que foram lá colaborar. TV, tem o vídeo número 5, por favor, para finalizar. Pode soltar. Então fica aí o registro, parabenizar mais uma vez o terceiro setor, fazendo aquilo que o município não chega, né? Então o terceiro setor chega. Então é isso aí, né, presidente? Um bom trabalho a todos, que Deus nos abençoe essa semana. E estamos fazendo nosso papel aqui e continuamos fazendo. Marcinho, fica à vontade. Deus te abençoe. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Márcio Teixeira. Pede a palavra e tem o seu tempo por até 5 minutos. Boa noite a todos, presidente. Doutor Segala, eu falei a sessão passada, né? Que eu falei que é uma porcaria, né? Que na realidade a gente temos aqui em Bauru a Lourdes lá na SEMA com o seu viveiro e o Luizinho lá no Botânico, 2 especialistas. Esses 2 funcionários com certeza poderiam facilmente
criar o plano de arborização e plantar árvores. Presidente, queria comunicar aqui a morte, infelizmente, mais um amigo de Bauru, Natal Camparim, ex-Banco do Brasil, foi presidente da Associação do Banco do Brasil e também do Cresce de Bauru. Coloque o nome dele num minuto, tá? E na fala do colega vereador Milton, ele falou que de muito blá 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 e pé na rua, né? Esse vereador aqui não viu nada de blá 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 de ninguém. Esse vereador hoje estava às 8h30 da manhã, em conjunto com a Polícia Ambiental, numa região lá da ET de Bauru, que está com uma invasão irregular na área pública, preocupado com Bauru. E que ninguém pensa nisso. E quando o vereador Bira, que eu falei dos 60 mil, na realidade Bauru tem de 60 a 70 mil espaços, lotes, terrenos. A gente não precisa mais esticar a cidade. Cada vez que a gente estica a cidade, vai ficando o custo muito mais caro. Então, está chegando o momento do plano diretor. Eu sou um dos poucos que estão indo lá, lamentável. Essa casa vai ter que se debruçar por esse fato aí, esse grande plano que vem para o desenvolvimento da cidade, a liberação de áreas. Eu creio que essa casa aqui tem que se aprofundar a cada vez mais. E eu vou falar uma coisa para encerrar minha fala aqui. Depois que o homem nasce, doutor Segala, ele só tem uma certeza na vida, que ele vai morrer, que ele vai embora. E tem certos assuntos polêmicos que, gente, tem... Bauru sempre teve o receio e talvez até medo. Esse vereador não vai ter medo. Tem lugar para todos. Mas a especulação regular de áreas, e principalmente, caros vereadores, essa especulação irregular engana muita gente. A maioria de pessoas são enganados. Não existe uso capião, doutor Segala, de área pública. Você sabia disso, né? Mas Bauru, né? Nós políticos e o governo vai deixar Bauru virar a capital nacional da invasão? Obrigado, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, excelência. Sendo assim, nesse momento, a gente finaliza as explicações pessoais. Passaremos, neste momento, em atendimento do requerimento dos vereadores, guardaremos agora 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma solicitado pelo vereador Manela Osila Antonieta Paula Rodrigueiro Nicoleto. Todos os vereadores: Edson Borges, mais conhecido como Borjão, Marcos Antônio de Souza, Preta Maria Gadelha Gil Moreira, cantora Preta Gil, Beto Móveis, Jair Tavares, Dário Luiz, Saturnino Cardoso, Dr. Segala, Manela Osila e Márcio Teixeira, Antônio Natal Camparim, Estela Alexandre Almagro, para Daniele Alice Lealdini. Aqueles que podem, por favor, todos em pé. Muito bom.
Agradeço mais uma vez a todos e a todas por mais uma sessão. Desejo uma excelente semana a todos os vereadores, também a nobre vereadora. Tchau para vocês. Todos tenham aí uma semana abençoada, viu, doutor Segala? Muito obrigado. Muito bom, muitíssimo obrigado, agradeço. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 25ª sessão ordinária do dia 21 de julho de 2025, às 17h47. Tenham todos uma semana abençoada.